Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Alisson Scalco e eu estou aqui hoje para conversar sobre aplicativos no modo offline. Primeiramente, gostaria de agradecer aos novos assinantes do canal. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos introdutórios aí do Microsoft Power Apps. E um dos pedidos que eu recebi foi sobre aplicativos offline. Tem muita dúvida, bastante gente já havia me perguntado em cliente se é possível trabalhar offline ou não. Então, a resposta é sim, é possível trabalharmos offline e hoje eu vou fazer um aplicativo exemplificando como a gente pode trabalhar com dados offline, tá bom? A gente tem algumas funções que baixa o dado para a memória do celular, então, logicamente vai depender muito da lógica, muito do seu requisito, do seu aplicativo, mas eu vou fazer um exemplo bem básico, tá bom? Vou utilizar hoje o Excel, porque também muita gente me perguntou se consegue manipular dados no Excel. A resposta também é que sim, mas aí vai depender muito dos casos, né? Dependendo do volume de dados, o Excel não é a melhor solução para isso. Se tiver alguém mexendo na planilha e alguém tentar usar o app, você vai ter alguns tipos de problema. Então, talvez o melhor caminho seja aí um próprio SharePoint lá no SharePoint Online, dentro do Microsoft Office 365. Mas nesse exemplo, eu vou utilizar o Excel para mostrar para vocês que é possível, tá bom? Bom, legal. Vamos lá então, mão na massa, conforme a gente vai desenvolvendo, eu vou explicando alguns conceitos e a gente vai entendendo como trabalhar com o aplicativo offline. Legal. Minha primeira ação vai ser criarmos um arquivo de Excel onde eu vou manipular, onde eu vou gravar e onde eu vou ler os dados, tá bom? Vou abrir aqui o meu Microsoft Excel para que nós possamos criar a nossa planilha. Vamos fazer tudo do zero para vocês conseguirem acompanhar como que a gente consegue construir o aplicativo, tá bom? Vou fazer uma planilha bem simples. Eu quero fazer uma pesquisa de campo, então minha expectativa é que o colaborador da minha empresa consiga ir com o celular em campo, né? Em alguns lugares desse a internet pode não funcionar, então eu vou partir desse requisito. Na empresa você poderia utilizar um controle de ativos, por exemplo, para pessoas que precisam ficar andando entre as plantas da empresa, entre os prédios. Também a parte comercial pode ser muito útil para quem anda para vários lugares que não tem acesso à internet e também para quem trabalha na parte agrícola, né? Normal, quando você vai nas plantações também não ter internet, então esse tipo de solução pode ajudar muito nisso, tá? O exemplo hoje que nós vamos utilizar é uma pesquisa de satisfação, tá bom? Eu vou criar uma coluna chamada nome do participante, nome entrevistado, pode ser? Nome entrevistado e vou colocar pergunta 1 e pergunta 2. Tá certo? Bem básico, só para a gente exemplificar. Já vou deixar alguns dados aqui gravados para na hora que a gente criar nosso app já tem alguma coisa para a gente conseguir mostrar, tá bom? Vou colocar o meu nome, não sei ainda qual é a pergunta, tá? Vou deixar sim e sim. Vou colocar aqui o nome do Weber, meu amigo Weber Lopes, e vou responder também pergunta 1 e 2. Legal? O próximo passo agora é inserirmos uma tabela nessas 3 colunas que a gente acabou de criar. Por quê? O Power Apps ele consegue ler tabelas dentro de arquivo, tá bom? Então eu tenho que tabular o nosso dado. Então, vou selecionar o meu dado aqui, vou inserir uma nova tabela e vou renomear essa tabela, tá bom? Para que na hora que eu conecte lá no Power Apps, eu consiga ter um nome amigável, não deixar como Table 1. Legal, então tenho aqui a minha tabela, nome do entrevistado, pergunta 1, pergunta 2. O próximo passo é eu salvar esse arquivo. Para o Power App, para quem assistiu o vídeo de arquitetura, a gente sabe que o Power App já funciona em nuvem. Então, para que eu possa ler esse arquivo, manipular, né, e gravar dados aqui dentro, ele tem que estar acessível ao Power Apps de alguma maneira, tá bom? Eu vou utilizar o OneDrive, vou hospedar esse arquivo no OneDrive e a partir do Power Apps eu vou acessá-lo. Vou clicar na opção de salvar e vou selecionar o meu OneDrive para salvar esse arquivo. Deixei uma pasta já criada, chamada Server, e vou colocar o nome do arquivo de Server também. Então, legal. Feito isso, o arquivo está salvo dentro do meu OneDrive. Muito importante, preciso fechar esse arquivo, tá bom? Se o arquivo estiver aberto, a gente pode ter problemas ao manipulá-lo. Esse é um dos pontos ruins de utilizar Excel para esses cenários.
Fechei meu arquivo de Excel, ele está salvo dentro do meu OneDrive. Legal, tem aqui a minha tela inicial do Microsoft Office 365. Se eu abrir o OneDrive, eu vou conseguir visualizar o arquivo lá. E também vou abrir aqui já a minha tela de Power Apps para deixar carregando, tá bom? Então vou abrir o OneDrive aqui só para mostrar para vocês que o arquivo está lá, está dentro da pasta. O próximo passo agora é conectar e manipulá-lo, tá bom? Tá aqui a pastinha que eu deixei criada, Survey. Vou entrar nela e o arquivo está aqui dentro. Então o próximo passo é eu ir no nosso Power Apps e criar um aplicativo para manipular esse dado. Bom, gente, aqui é muito importante. Hoje eu não vou criar um aplicativo em branco, tá bom? Geralmente eu prefiro trabalhar dessa maneira, porque eu crio um aplicativo em branco, eu crio as minhas conexões, eu crio os meus objetos e eu faço tudo de acordo com o meu requisito. Porém, hoje, para a gente ganhar tempo e falar do que realmente importa, eu vou criar um aplicativo a partir de um arquivo, de uma table. Eu posso criar aplicativos a partir de uma lista de SharePoint, por exemplo. Então, o que eu vou fazer hoje? Eu quero criar um aplicativo a partir daquela table dentro do Excel que eu acabei de criar. Por quê? Quando eu faço isso, automaticamente o Power Apps já cria todas as conexões, cria todos os operadores de editar, visualizar e novo registro, tá bom? Ele já me entrega isso para mim prontinho. Então, hoje eu vou usar esse exemplo para a gente ganhar tempo e aí a gente só vai manipulá-lo para que ele funcione de forma offline, tá bom? Para eu usar essa opção que eu estou falando, eu tenho que começar um aplicativo a partir de dados, né? A partir de uma fonte de dados. Então, estou utilizando essa opção, vou clicar em criar e então eu vou escolher a partir de qual dado eu vou criar o meu aplicativo, tá bom? Ele dá algumas opções aí para gente. Eu vou selecionar a opção de OneDrive, tá bom? Porque o meu arquivo está lá dentro. Vou escolher um layout de telefone. Aqui é muito importante, essas funcionalidades offline, elas são para o telefone, tá bom? Vocês vão ver lá na frente, na hora que eu utilizar o comando de salvar o dado, ele é específico para salvar o dado no telefone. Um app para utilizar no computador nem faz sentido ter esse tipo de funcionalidade, tá bom? Ele não funciona. Então, legal. Selecionei meu OneDrive, automaticamente ele vai pedir para eu escolher, né, onde está o arquivo. Vou pegar a pasta que eu cliquei, que eu criei, desculpa, e vou selecionar o nosso arquivo Survey. E dentro do arquivo ele vai me pedir a tabela, tá? Aqui é bem legal, se eu tivesse mais tabelas dentro do Excel, eu poderia sim conectar nessas várias tabelas e fazer alguns modelos relacionais dentro do Power Apps. Então fica a dica aí, tá bom? Estou conectando no meu arquivo, na minha tabela de pesquisa. Gente, a partir desse momento, o Power Apps vai criar tudo para mim, tá bom? Já falei anteriormente, então ele está nesse momento criando a conexão com o arquivo, está criando os operadores, está criando os objetos aqui dentro, então ele já vai entregar para mim prontinho 3 telas aqui, uma para eu exibir, uma para eu ver, uma para eu editar e criar. Ele usa a mesma tela de edição e criar. Então, tá tudo prontinho aqui já para a gente à disposição. Estão vendo? Então eu tenho a tela de navegação, que é onde eu vejo já os registros criados. Olha que legal, lembra os meus registros criados? Já estão aqui à disposição. Ele já cria alguns operadores para mim, como atualizar, né, ordenar e adicionar um novo. Também tem uma parte de busca aqui, tá? Bem legal. Ele cria também a tela de detalhes, então aqui eu consigo ver os detalhes de um registro quando selecionado, já cria a função de editar. E também cria a tela onde eu edito e crio novos registros dentro da minha planilha, tá bom? Isso é bem legal, acelera, dá uma produtividade pra gente, mas eu, que nem falei anteriormente, eu prefiro, quando estou fazendo em produção para um cliente, eu prefiro sempre criar um aplicativo do zero, tá bom? Mas fica a dica aí para vocês. Gente, legal, estou com o meu aplicativo aberto e a primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma regra para entender se esse aplicativo está online ou offline, tá bom? Por quê? Toda vez que eu abro o aplicativo, essa é a primeira tela que ele carrega. E nessa galeria, vou abrir aqui um pouquinho para que vocês consigam ver, nessa galeria ele carrega os dados da Survey, tá? Essa fonte de dados aqui que ele carrega, vou mostrar aqui para vocês rapidinho, ela é a nossa conexão com o Excel, tá vendo? Então ela é uma conexão online, então toda vez ele vai tentar chamar essa conexão. Se eu deixar desse jeito, na hora que eu abrir o aplicativo offline, o que vai acontecer? Logicamente, ele não vai conseguir conectar e vamos receber um erro, tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender para trabalhar com soluções offline. Então, a gente vai precisar entender como identificar se o aplicativo está
online ou não, tá bom? Eu vou fazer um exemplo só para vocês entenderem a função que identifica se o aplicativo está online ou não e é a partir dela que a gente vai trabalhar, tá bom? Aqui em cima da tela inicial do aplicativo, ele traz para a gente um título, né? Survey. Eu não quero esse título, tá bom? Eu quero que escreva aqui online ou offline. E como eu faço isso? Vou apagar esse texto e vou utilizar uma função if. E aí que é legal. A gente tem uma função aqui que chama connection e ela tem um atributo que chama conectado, tá? O retorno dessa função é um campo booleano, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Então eu só preciso invocar ela e dizer o que eu quero que aconteça quando está conectado e a condição falsa é quando não está conectado. Então vamos lá. Se estiver conectado, eu quero que ele escreva online para mim, tá bom? Se estiver desconectado, eu quero que ele escreva offline para mim, tá bom? Legal. Com essa função, eu já aprendi como identifico se o meu aplicativo está online ou offline e aí que a gente vai conseguir trabalhar a nossa lógica, construir nossa aplicação, que ela funcione de forma híbrida, digamos assim. Ela vai identificar sozinho o que ela precisa fazer, tá bom? Se ela precisa buscar o dado local ou se ela precisa buscar o dado na nuvem. Gente, muito bom. Então toda vez que alguém entrar aqui vai ver que seu aplicativo está online ou offline. Posso colocar esse if para fazer uma formatação de cor, por exemplo, se estiver online ele fica verde, se estiver offline ele fica vermelho, tá bom? É uma possibilidade aí, dá para fazer. Mas agora vocês já viram como faz a fórmula, não vou perder tempo com isso e vamos ao que interessa. Legal, lembra da nossa fonte de dados, a nossa survey? Eu não posso deixar ela exibindo aqui, porque senão vai acontecer o cenário que eu falei, nós vamos receber um erro. Mas também não quero colocar um if aqui, tá? Não faz muito sentido. O que eu vou montar de lógica? Eu quero que toda vez que esse app for aberto, eu quero que ele execute a seguinte função para mim. E aí vocês vão ver que começa a fazer sentido as coisas. Bom, legal. Então o que eu vou fazer? Toda vez que abrir esse aplicativo, eu vou fazer um if e vou chamar a nossa função que vai verificar se temos rede ou não, tá bom? Então ele vai verificar toda vez. E aí, o que eu faço? Se tiver conexão, eu vou declarar um array aqui, tá bom? Esse clear collection, na verdade, o collection é um array, então eu vou declarar um array, eu estou colocando clear na frente para que ele limpe esse array, para eu não correr risco de ter algum dado nele já, tá? Então toda vez que tiver conexão, eu vou declarar um array chamado survey, certo? E vou colocar os dados nele. O que eu vou colocar nele? A nossa conexão, que é a nossa survey de fato, tá bom? Então o que eu estou fazendo aqui nesse momento? Eu estou dizendo que estou declarando um array chamado survey com o conteúdo da nossa table chamada survey, que está lá no servidor que tem os dois registros. Então se tiver conexão, o meu array local vai receber essa informação, tá? Lembrando que todo array que eu declaro com a collection, ele funciona em tempo de memória do aplicativo, tá bom? Se por acaso eu abri, tinha conexão, legal, baixou, tá no meu array local. Se por acaso eu fechar esse aplicativo e abrir ele de novo e não tiver conexão, eu não tenho esse array mais. Esse array ele é limpo toda vez que eu fecho o aplicativo, tá bom? Então é importante a gente ter isso em mente. Com base nessa informação, o que eu tenho que fazer, tá bom? Dentro ainda da conexão verdadeira, dentro ainda da condição verdadeira, eu quero fazer mais uma ação, que é o que eu quero passar para vocês, tá bom? A gente tem uma função que chama save, né, salvar dado. Essa função, de fato, salva o dado local, tá bom? Então, qual dado que eu quero salvar local? Eu vou salvar o array, porque ele já está na memória do celular, não vou chamar de novo a conexão, tá bom? Então, eu quero salvar o array com qual nome que eu quero colocar para ele, tá bom? Tem que ser entre parênteses, a função exige assim. Local survey. Legal. Agora sim, eu vou fazer a minha condição falsa. Então assim, eu tenho a minha condição verdadeira, que é fazer o clear e fazer o save, né? E agora eu vou ter a minha conexão falsa. Então, ou seja, se a resposta do conectado for falsa, significa que eu não tenho conexão. E aí o que eu faço, tá bom? Eu uso essa função de load. Opa, ele está reclamando porque eu não fechei aqui, né? O aspas. E aí o que eu faço?
Eu faço uma função de load data, para quê? Para que eu recarregue o dado dessa local server, tá bom? E eu vou recarregar para onde esse dado? Eu vou jogar para o mesmo array, tá bom? É o mesmo array server. Eu vou terminar a função, a gente repassa ela um por um para ficar claro. E da onde eu vou buscar o dado? Da mesma consulta local. Vou fechar e vou fechar. Legal, sem nenhum erro funcionando. Gente, vamos repassar. Se a conexão for verdadeira, lembrando que essa função retorna verdadeiro. Se for verdadeiro, eu vou fazer esse grupo aqui de ações, tá bom? São duas ações. A primeira que eu faço é criar um array chamado server, com os dados da tabela server, ok? Criado. E vou pegar o dado desse array e vou salvar localmente, com o nome de local server. Então, o que vai acontecer? Toda vez que eu abrir o app e existir uma conexão, ele vai atualizar a minha base de dados local no celular, tá bom? Se não tiver conexão, ele não vai cair aqui. Ele vai cair no load data. Então, o que vai acontecer? Ele vai recarregar para o mesmo array, tá? Esse array aqui é igual, ele vai recarregar para o mesmo array a nossa base de dados local server. Então, o que vai acontecer? Ele vai pegar a última vez que, o estado da última vez que o nosso app esteve conectado, tá bom? Então, isso é o legal. Aqui eu estou conseguindo gerenciar se ele vai buscar no servidor ou se ele vai buscar localmente. E aí, o que eu tenho que fazer para que não dê erro? Aqui na minha galeria, o dado continua buscando a tabela, a table server lá no servidor. Ele não vai buscar mais. Eu só vou trocar aqui para o meu array, tá bom? Opa, deixa eu deletar aqui. Então, ele vai buscar o meu array e tá tudo lindo e maravilhoso. Reparem que tinha 2 registros aqui, não tem mais. Por que não tem mais? Porque meu array ainda está em branco, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou mandar rodar essa função. Então, ou seja, eu quero simular o aplicativo iniciando. Quando eu faço isso, ele vai cair nessa condição que a gente acabou de montar e eu tenho meus 2 registros dentro do meu array. Então, entenda, toda vez que abrir o app, ele vai verificar se existe ou não conexão e aí nós vamos ver se atualiza o array ou se pega o último array válido aqui dentro do nosso aplicativo. Legal? Gente, essa é a primeira parte. Essa foi a minha primeira ação. Bom, pessoal, esse vídeo eu vou dividir ele em 2 partes, tá? Ele é um pouquinho longo, então nessa primeira parte a gente já viu como construir a nossa app em cima do Excel. Aprendemos como verificar se há conexão ou não e já fizemos a nossa primeira regra, né, para carregar os dados localmente. Então, toda vez que abrir a nossa app, nós vamos verificar, né, se existe conexão ou não. Se existir, nós vamos atualizar o nosso array e vamos atualizar o nosso cache local. Se não existir conexão, nós vamos trazer o dado que está no cache local para dentro do array e a gente exibe o array na tela, tá bom? O próximo passo agora é a gente arrumar os operadores para que eles consigam identificar se há conexão ou não e, de acordo com a condição, ele fazer a atualização do nosso documento, tá bom? Lá no servidor ou guardar um cache local para que seja atualizado depois. Então, daqui a pouco a gente tem a parte 2 e a gente conclui esse assunto, tá bom? Obrigado, a gente se vê no próximo vídeo.